Meus amados, graça e a paz do Senhor Jesus, nós somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito. E uma das coisas mais importantes na minha vida e na sua vida é a salvação por meio de Cristo Jesus. E a salvação é para que o homem seja salvo, ele precisa ouvir a palavra de Deus. E para ouvir a palavra, precisa se evangelizar. A necessidade da evangelização é muito importante. E eu vos convido neste dia para nós lermos o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, a partir do versículo 14, que diz a palavra de Deus, a ordem para a evangelização. Então, a evangelização, ou evangelismo, como queremos dizer assim, é uma ordenância do Senhor, né? É uma ordem do Senhor, pregar o evangelho. O homem, como eu falei a princípio, o homem precisa ouvir o evangelho, porque o evangelho é as boas novas. E as boas novas de salvação. Boas novas quer dizer coisas novas. E essa novidade que vai aparecer na vida da pessoa é as novas do evangelho. E nessa nova do evangelho, o evangelho vai ser pregado, a pessoa vai confessar o pecado a Jesus, aceitando a Jesus como Senhor da sua vida, e ali a pessoa passa agora a ser uma pessoa, um homem salvo. Por que salvo? Porque há uma necessidade, há a necessidade do homem ser salvo para morar no céu com Jesus. Mas a palavra, o evangelho ou o evangelismo é uma ordem. E essa ordem que deu foi o próprio Jesus. E de fazer discípulo de todas as nações. Esta é uma das ordenâncias, entre outras, essa é a ordenância principal da Bíblia Sagrada. No Evangelho em que nós acabamos de ler, no versículo 15, diz assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão, esse sinal hão de acompanhar aqueles que crerem. Em seu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e algumas coisas mortíferas e beberá bebidas fortes e mal nenhum lhe acontecerá. Porá as mãos sobre os enfermos e ele será curado. Amém. A ordem é pregar o evangelho, levar a mensagem salvadora, a mensagem da cruz às pessoas. É impossível o homem ser salvo sem alguém pregar. Alguém precisa pregar a palavra de Deus. E esta palavra, para ser pregada, esse evangelho, para ser anunciado, é necessário que a pessoa cumpra, abrace esta ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia diz que esse evangelho, meu querido, ele tem que ser pregado até os confins. A Bíblia também nos relata que a vinda do Senhor dar-se-á quando o evangelho for pregado nas 4 partes do mundo. Isso é, quando não existir nenhuma pessoa que não tenha, que todas as pessoas tenham escutado o evangelho. Hoje, com a tecnologia que nós temos,
é mais fácil o evangelho chegar aos confins. Apesar de que tem país no mundo que ninguém nunca ouviu falar em Jesus. Imagina no evangelho. Tem país que o país é travado, não aceita a pregação do evangelho. Mas você e eu, nós poderemos pregar o evangelho a esta nação, a essa gente que nunca ouviu o evangelho. Como, pastor? Você pode orar. Eu posso orar por esse país travado que está fechado, que não aceita a pregação do evangelho. Eu posso orar, você pode orar. Mas você também, nós poderemos também contribuir. Eu não posso ir porque é distante, tenho família, e tem esses detalhezinhos, mas você pode orar, eu posso orar. E enviar a nossa oferta. E através da nossa oferta, alguns missionários vão até essa pessoa que precisa ouvir o evangelho. E ouvindo o evangelho vai se converter. E aí vai acontecer a vinda do Senhor, que é tão almejada pelos salvos, né? Mas Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu falei a princípio que o pregar o evangelho, o ide, ou a pregação do evangelho, ela é uma ordenança, ela é uma ordem do Senhor. Nós vemos no evangelho que Jesus, ele convida os seus discípulos e ali ele ordena a 72 discípulos, formando um grupo aí de 2 pessoas, isso é 36 grupos, né? E ali os discípulos foram pregar o evangelho. Essas boas novas, ela precisa ser anunciada. Lá no evangelho de Lucas, no capítulo 2, no nascimento de Jesus, quando Jesus nasce, a Bíblia diz que os pastores, eles estavam no campo, pregando o evangelho, né? Eles estavam cuidando do rebanho. E quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que ali existia uma milícias angelical, e um anjo foi avisar os pastores que estavam no campo. De repente apareceu aquele resplendor bem forte, e na verdade os pastores temeram. E o anjo disse: não temai-vos, pois hoje eu trago boas novas de alegria, pois em Belém hoje nasceu o Salvador. Esse convencerá o homem do pecado, esse regerá todo ser humano. Então, a ordem de Jesus é pregar o evangelho. E esse evangelho, meus queridos, ele para ser pregado é necessário que a gente envie, é necessário que alguém seja enviado, é necessário que alguém abrace esse ide do Senhor. Mas, pastor, mas eu não posso ir, mas tem uma outra maneira como você evangelizar. Deixa eu te falar algo importante. Na rua em que você mora, na casa em que você mora, a sua casa, a rua que você mora, é um campo missionário. E você pode falar do amor de Jesus para o seu vizinho da direita, da esquerda, para o vizinho da frente. E aí você vai falando o evangelho para as pessoas que moram na rua que você mora. E aí vai se tornar um campo missionário, com certeza. É preciso que se faça isso. É preciso que o evangelho seja pregado. E esse evangelho, ele é o poder de Deus. As pessoas precisam, o evangelho vai alcançar as pessoas. Mas, pastor, não é fácil pregar o evangelho. Eu não estou dizendo para você que é fácil, mas eu posso te garantir que você vai levar o evangelho, você vai levar as boas novas, você vai com dificuldade, chorando, quem sabe cansado, né? Mas você volta trazendo consigo os molhos. Qual é os molhos?
Os moles são as almas convertidas. São as pessoas que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas é necessário que pregue. É necessário que exista missionário para pregar o Evangelho. Me permita uma ilustração. Um certo dia, uma professora fez uma pergunta na sala de aula, onde ela lecionava, e a pergunta dela foi a seguinte: onde é o inferno? E um garoto levantou a mão, dizendo que o inferno era exatamente na casa dele. Tudo bem. Passou 1 ano, 2 anos, e depois a professora fez uma outra pergunta aos mesmos alunos, e a pergunta dela foi a seguinte: onde é o céu? E aquele garoto, aquele aluno, levantou a mão dizendo que o céu era na sua casa. Aí a professora, ela disse: meu filho, agora eu não entendo. Eu fiz uma pergunta onde era o inferno, você disse que o inferno era na sua casa. Agora você está me dizendo, afirmando que o céu é na sua casa. Me explique. Eu não estou entendendo, eu creio que os seus colegas também não estão entendendo, que agora a sua casa é céu. Ele disse: é verdade, professora, é verdade, colegas, alunos. A minha casa era um verdadeiro inferno. Eu, minha mãe, meus irmãos, meu pai. Meu pai, ele bebia muito, ele batia na gente. Ele não comprava comida, ele trabalhava, gastava o dinheiro com as mulheres. Gastava o dinheiro bebendo. E a gente, para comer, os vizinhos teriam que dar comida para a gente. Era um verdadeiro inferno. Era de uma maneira, quando meu pai vinha se aproximando, os vizinhos já ficavam observando. Quando ele ia se aproximando de casa, os vizinhos corriam, avisavam a minha mãe para a gente sair de casa, porque ele batia muito na gente. A gente apanhava, passava fome e não tinha sossego. A minha casa era um inferno. Mas e agora? Mas agora aconteceu algo diferente. Um certo dia, um domingo à tarde, na rua em que eu moro, passou um casal de missionários, jovem por sinal. E eles chegaram na minha casa, bateram palma na frente da casa, falaram com meu pai, pediram para entrar. Meu pai permitiu, ele estava em casa, ele não estava bêbado na hora, ele permitiu que eles entrassem, aquele casal, e aquele casal começou a louvar o nome de Jesus, cantando hinos belíssimos, hinos bonitos, e ler a palavra de Deus. Em seguida, eles fizeram uma oração e falaram do amor de Jesus, desse amor glorioso. Eles falaram confirmaram que ele estava cumprindo o ídolo de Jesus. Eles estavam naquela rua exatamente pregando o evangelho às pessoas, para que as pessoas pudessem se converter. E ali no momento, aquele jovem fez uma pergunta ao meu pai, se ele queria aceitar Jesus como Salvador. Meu pai aceitou, glória a Deus. Eu aceitei, meus irmãos aceitou, minha mãe aceitou, e agora nós somos salvos na pessoa de Cristo. Por quê? Porque eles passou um missionário, alguém foi evangelizar a rua em que eu moro. E agora a minha casa é um verdadeiro céu. Nós estamos servindo a Deus, adorando ao Senhor, buscando a presença de Deus. Todos os dias nós estamos na igreja, servindo a Deus. Então, meus queridos, esse é um resultado do ID pregar o evangelho a toda criatura. E ainda tem mais um detalhe. E a Bíblia diz aqui, o próprio Jesus está dizendo, quando você for pregar o evangelho, se lá alguém tiver, alguém enfermo, você vai colocar a mão sobre o enfermo, vai orar ao Pai e o enfermo vai ficar curado. É bênção de Deus, meu querido. É Deus na nossa vida. Mas que Ele te abençoe, que você possa ter a oportunidade de ouvir o evangelho. Procure uma pessoa que seja evangélica, leia a Bíblia, procure para alguém para ler a Bíblia com você, orientar a respeito da palavra de Deus, lhe ensinar o caminho da verdade, e aí você vai ser uma nova criatura. Que Ele te abençoe. Vamos orar? Santo, santo e eterno Deus, Pai Celeste, obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus.
Obrigado, Pai, pela pregação do Evangelho, que através da pregação do Evangelho eu alcancei a salvação em Cristo Jesus. Meu Pai, agora eu lhe peço, Deus, pelos enfermos, pelos órfãos, pelas viúvas, ó Deus amado, pelos anciões, pelos adolescentes, pelas crianças, ó Pai. Deus amado, eu lhe peço agora por todos quantos estão interagindo comigo na internet, que o bendito Deus esteja te abençoando. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Meus queridos, foi muito bom esse reencontro neste dia, nesta tarde. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele esteja, que você tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho. Mas, meu amado, eu fazia um pedido a você, se você puder, inscreva-se nesse canal, Pastor Antônio José Pereira. Deixa aí o seu comentário. Nós estamos orando por você. Diga aí, nos ajude em que a gente precisa melhorar e que Ele te abençoe. Tenha um bom dia, fica na paz e até o próximo encontro.